Capítulo 13. Senhor do seu passado. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 ao 19. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para apresentar um aspecto do Senhor que nunca ouvimos anunciado nos púlpitos das nossas igrejas. Embora muitos dos pregadores de Deus louvem o amor maravilhoso dele, poucos tentam descrevê-lo. Como seria possível descrever o que desafia a razão? A que podemos comparar o amor de Deus? É preciso compreender que quando se trata de paixão, ele é incomparável. Não há ninguém em todo o planeta cuja intensidade possa comparar-se com a magnitude de Deus. Sua paixão é tão avassaladora que a novela mais comovente ou a canção mais tocante não a retrata corretamente. Deus tem mais ritmo do que a poesia, é mais ardente do que as canções de amor. Seu amor é mais azul que o mar, mais luminoso do que o sol e mais forte do que o vento que sopra entre as árvores. Seu amor tem sido raramente ensinado, compreendido e recebido. O que é lamentável. Só posso tentar descrever o que a Bíblia declara ser o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O astronauta que subiu além da atração gravitacional da Terra deixou nosso planeta para trás, viajou através da nossa galáxia e observou detalhadamente as estrelas e planetas daquela imensa altura. Não conseguiu ultrapassar a altura do amor de Deus. O arqueólogo que cavou o solo escuro até as profundezas, penetrando nas camadas que ficam abaixo da superfície da Terra, até um ponto em que sentiu o calor do seu centro, não desceu a uma profundidade tão grande que o amor de Deus não pudesse alcançar. De norte a sul, de leste a oeste, a amplitude do amor de Deus desafia todo e qualquer método de medição. É isso que a Bíblia declara estar além do nosso conhecimento. Essa frase implica que não podemos conhecer totalmente o amor de Deus. Embora não possamos conhecê-lo, podemos com extraordinária humildade aspirar a esse conhecimento. Podemos esforçar-nos para percebê-lo, para vê-lo. Podemos saltar para alcançá-lo, embora entendamos, antes que nossas fúteis tentativas comecem, que no ápice de nosso empreendimento deixamos de aprender a magnitude e maravilha do amor de Deus, cuja graça desafia nossa mente finita. Tudo o que posso dizer é que quando o próprio Deus se prepara para descrever a crucificação, no primeiro capítulo do livro de Atos, ele a descreve como a sua paixão. Quando penso na cruz, penso na agonia, na vergonha, no suplício sofrido pelo seu corpo, nos ferimentos em seu rosto, o arrancar da barba, o pregar da pele jovem num rude madeiro. Quando penso na cruz, vejo o quadro mais grotesco de um assassinato já pintado na face do tempo. Foi tão medonha que até o sol envergonhou-se. O solo sentiu tamanho desconforto que começou a tremer. A cruz, o lugar da agonia. O lugar em que o amor foi julgado e condenado à morte. O lugar onde o grande amante teve de provar quanto ele amou o mundo. Depois de ter ressuscitado dos mortos, Jesus olhou para trás, para a sua noite de horror, e não sentiu arrependimento, nem hostilidade, ira ou vingança. Referiu-se ao acontecimento como a sua paixão. De repente reconheço que ele é mais apaixonado do que qualquer pessoa que poderemos encontrar, pois se pôde olhar para o seu próprio sofrimento e chamá-lo de paixão, devo então reconhecer que Deus me ama de um modo que ultrapassa tudo o que podemos chamar de amor. Pois quem, senão Deus, pode decidir escrever-nos uma carta de amor com sua própria carne? Usar sua mão como papel,
dar seu sangue para servir de tinta e declarar sua paixão no mais vibrante tom de vermelho. Que grande amante ele é! Vou aproveitar esta oportunidade para descrevê-lo mediante a vida do profeta Oséias. Ele disse uma palavra a esse jovem profeta. Quero extrair os detalhes desta poderosa história bíblica e dramatizá-los para que você possa entender melhor o impacto do texto original. A razão de Deus dirigir a vida de Oséias é retratar dramaticamente a magnitude do seu grande amor. Ele precisava de alguém para compreender o nível da sua paixão e falou então a esse jovem profeta amável, correto, puro, honrado, que se mantivera incontaminado pelo mundo e se reservara para uma donzela. Esse jovem que sem dúvida fantasiara com visões de grandeza alguma moça apropriada para casar-se com ele, deve ter ficado surpreso ao perceber de Deus as instruções para a escolha de uma noiva. Ele não o enviou para as princesas que haviam sido treinadas e preparadas para alguém da sua posição. Em vez disso, Deus disse ao jovem profeta que fosse ao pior bairro da cidade e escolhesse uma esposa com um passado tão degradante que ninguém haveria de querê-la. Que choque deve ter sido para ele o fato de Deus pedir-lhe que se casasse com uma prostituta, uma mulher da rua que passara de mão em mão, de cama em cama, fora manuseada como uma fruta numa quitanda. Tinha cicatrizes e marcas, muitos homens haviam passado horas acariciando-a e se entretendo com ela. Fora objeto da lascívia deles. Era uma mulher da noite, uma prostituta. Todavia Deus a escolhera para ser mulher do profeta. À primeira vista, pensaríamos que a história era um exemplo da completa e total obediência, como se fosse uma questão de obedecer a Deus, mesmo quando sentimos vontade de desobedecer. Mas esse não é o ponto alto da história. Teria sido bastante surpreendente ver que esse profeta era tão submisso que obedecia a Deus mesmo quando a palavra de Deus fizesse cair vergonha e críticas sobre ele. A verdadeira questão, aquela que parece difícil de explicar, é que Oséias, depois de ver a mulher, passou a amá-la. Estou certo de que ele esperava ser arrastado para esse casamento cheio de ansiedade e frustração, mas não foi assim. Veja bem, Deus criou nele uma paixão por essa pessoa indigna de amor. É isso que Deus frequentemente faz, amar os que não são dignos de amor. Como seria possível que um jovem tão puro pudesse amar alguém tão vil? O nome dela era Gomer. Gomer significa completa. Mas ela podia ser tudo menos completa. Pelo menos não era quando a conheceu. Mas isso não quer dizer que não fosse antes de tudo ser dito e feito. Veja bem, o nome dele é Oséias, que significa livramento. Quando o livramento entra em ação, você sempre acaba completo. Quando Oséias viu Gomer, ele a amou. A quem poderia contar que estava amando uma prostituta? Quem acreditaria? Que ridículo! Todos sabem que homem algum se apaixona por uma prostituta. Ela seria alguém com quem brincar, como um gatinho brinca com a lã, tocada, usada e depois deixada de lado. Mas não foi bem assim quando ele a viu. Amou-a absolutamente, livramento, e viu completa. Viu o potencial dela e o seu futuro. Assumiu a tarefa de desligá-la do passado a fim de que pudesse ser completa no futuro. Feche os olhos por um momento e imagine Oséias parado numa rua, observando Gomer na outra. Ali está a sua noiva, exibindo-se como um vendedor apregoando as suas mercadorias. Ela se encontra na seção de descontos da degradação. Fica ali de pé como uma peça de carne com uma etiqueta de preço em cada parte do corpo. Todos se sentiam atraídos por ela, porém, quando Oséias a fitou, seu coração vibrou apaixonado. Canções explodiram em seu espírito. Ele não a viu como uma prostituta, mas como sua esposa. Viu-a como mãe de seus filhos, viu-a como uma joia preciosa. Caiu de amores por ela, parecia um par estranho.
Não estavam sob o mesmo jugo, não era possível compará-los. Não frequentaram a mesma universidade, mas se há uma coisa que todos sabem, é que às vezes o amor não é racional. Ele pode ser até ridículo para os que observam de fora. A Bíblia diz, porém, que o caso de amor de Oséias não passa de uma ilustração de como Deus se sentiu quando amou seu povo. Pensar que amaria pessoas como nós. Você já fez algo tão horrendo que perdeu o respeito por si mesmo? Já varreu para baixo do tapete um lixo tão hediondo que nem mesmo seus amigos mais íntimos souberam o que você fez ou disse? Muitos de vocês possuem segredos tão perturbadores que mancham a sua vida como o café derramado. Todos que se envolvem com você sentem um gosto amargo. Não é intencional, é a triste consequência de tantos segredos enterrados, profundamente e nunca resolvidos. Você já teve uma mancha de culpa que o tempo não apaga? Coisas em seu passado que parecem sangrar por meio de cada sucesso e realização? Seria possível que, apesar da sua devassidão, Deus ainda pudesse amá-la? Eu talvez esteja sendo um tanto pessoal. Quem sabe é melhor continuar com a história de Oséias. Espero apenas que em algum ponto, entremeado nas linhas, você possa extrair uma fração de sabedoria. Ouça cuidadosamente. Se essa história tivesse ocorrido hoje, ela apareceria em todos os tabloides, seria um motivo de brincadeira de todo comediante que precisasse de material para o seu número cômico. Como seria ridículo esse nobre, esse pregador em ascensão, esse evangelista mundialmente renomado, enamorar-se de uma mulher qualquer. Por mais ridículo que pareça, foi o que ocorreu. Ele amava uma dama da noite. Você pode imaginar as zombarias dos outros profetas quando ele se aproximou deles? Como esse grande pregador poderia ser respeitado levando tal mulher pelo braço? Imagine as velhas senhoras tomando chá e discutindo como era decepcionante ver aquele jovem marcado para a grandeza arruinar a sua carreira. Embora ouvisse os comentários e sentisse o calor do desprezo deles, Oséias não conseguia mudar, ele a amava. O amor embota os sentimentos para a razão e não toma consciência da opinião pública. Por mais ridículo que lhe pareça, Oséias casou-se com Gomer. Um matrimônio santo de fato. O que havia de santo nessa união? Como esperaria ele ter um matrimônio santo com alguém impuro? Todavia fez dela sua esposa. Deu-lhe o seu nome, seus bens materiais, o benefício da sua herança. Cobriu os ombros machucados dela com o manto da integridade. Lavou o perfume almiscarado da luxúria de outros homens da sua pele sensível. Tornou-a alguém. O que pode apagar o abuso? Você pergunta. O que fará com que o objeto manchado fique limpo? O amor dele fez isso. Ele tirou-a das ruas e a levou para sua casa. Ele a colocou num outro espaço, levou-a para lugares em que ela nunca tivera permissão de entrar. Queria torná-la uma dama. Seu desejo era aquecer o seu coração e insolá-la do frio. Beijou o sofrimento das coisas vergonhosas que fizera e não as contou a ninguém. Envolveu-a em seus braços e apertou-a durante a noite até que o tremor desaparecesse e ela se aninhasse contra ele como se fosse ficar ali para sempre. Mas não ficou. Quando saímos do passado sórdido e ambientes prejudiciais, tendemos a recuar quando nos oferecem a bondade desconhecida do amor e da tranquilidade. É surpreendente que, ao perceber que nossa vida é má, nos inclinamos a sentir-nos desconfortáveis com a adoração daquilo que parece bom. Essa é a triste consequência da baixa autoestima. Temos a tendência de nos apegar ao que é negativo e opor-nos ao que nos julgam positivamente. Gomer começou a afastar-se de Oséias. Não se percebia isso inicialmente, mas aos poucos ela foi se distanciando. Ficava muitas horas longe de casa, passava horas fazendo compras no mercado. Ele notou o olhar distante voltando aos seus olhos.
Sabia que, a última vez que abraçara, ela se mostrou reticente. Repetia as mesmas palavras, mas a intensidade diminuíra e a paixão dissipara. Ele se viu sentindo o leve perfume de outros homens nela, mas não ousou crer que pudesse ter investido tanto e ser assim desrespeitado. Homem algum quer pensar que seu amor deixou de ser suficiente para prender a mulher. Que golpe para sua autoconfiança e para sua autoestima. Todavia não se podia mais negar. Pouco a pouco, ela passou a ficar distraída e a não se sentir à vontade num lugar confortável, como quase sempre acontece com as pessoas que saíram de um ambiente pecaminoso. Se não tiverem cuidado, se inclinarão a achar a grande bênção da vida um tanto estranha para o seu gosto. Oséias e Gomer tiveram vários filhos, mas está escrito que nenhum deles se parecia com o pai. É raro que algum homem se sinta bem criando filhos que não gerou, principalmente se foram concebidos enquanto a mulher estava comprometida com ele. Gomer criou os filhos na casa de Oséias, colocou-os para dormir na cama dele, ele os alimentou e vestiu, mas não se pareciam com ele. Pelo contrário, se assemelhavam a outros da vizinhança. Todavia continuou sendo bom para as crianças. O que Deus está tentando dizer-nos a respeito de si mesmo? Não estaria afirmando que muitas das coisas que concebemos não nasceram dele? E que mesmo assim ele protege e cuida das coisas que não nasceram da sua vontade e divino propósito? É admirável que Deus seja tão bom. Ele cuida até dos filhos que trazemos para casa e não foram gerados por ele. Pense nas muitas aventuras em que embarcamos sem ter orado primeiro. São os filhos que tivemos nascidos da nossa carne. Poderiam ser os empregos que aceitamos sem pedir o conselho divino. Os lugares para os quais nos mudamos porque alguém nos levou a isso. Podemos até incluir as decisões que tomamos e que não nasceram do propósito de Deus. Deus nos ama tanto que cuida até dos nossos erros. Foi com essa bondade que Oséias criou os filhos ilegítimos de Gomer. Oséias voltou certo dia para casa esperando encontrar Gomer. Mas ela não estava lá. Suas roupas continuavam no armário e seus pertences na cômoda. Tudo no lugar, mas a mulher foi embora. Ela deixou o ninho confortável do amor para o qual fora chamada e retornou ao abismo do qual se levantara. É uma vítima do passado, enlaçada como um animal enjaulado. Está presa como uma criatura que não conseguiu resistir à isca. Acorrentada ao ontem como um animal maltratado, preso no fundo de um terraço. Embora tente avançar, volta inevitavelmente à crise original. Oséias corre para procurar Gomer e levá-la para casa. Como é estranho que esse profeta que já se arriscou a ver sua reputação completamente aniquilada vá afundar mais ainda. É estranho vê-lo de lanterna na mão correr pela noite, a fim de buscar sua mulher nas ruas. Como irá explicar aos amigos que seu amor não bastou para mantê-la em casa? Um homem não deveria ter de perguntar a outros onde está a sua esposa. Oséias deveria saber onde estava, mas não conseguia encontrá-la. Não estava em casa. Deixara o lar. Vocês a viram? Pergunta ele. Você pode até imaginar alguém dizendo a Oséias: esqueça essa mulher, ficará melhor sem ela. Há, porém, algo no amor que não permite esquecer. Ele corre então de rua em rua, sentindo o frio das pedras debaixo dos pés e o vento áspero do leste soprando através das suas roupas. Sua voz grita na noite. É o som do desespero. É o chamado de Deus para o mundo perdido e agonizante. Gomer, Gomer, estou à sua procura. E não descansarei enquanto não a encontrar. Que tipo de amor é esse, você pergunta? É o amor de um Deus que interrompe o seu repouso, deixa a eternidade, vem na pessoa de Jesus Cristo e anda pelas ruas gritando por nós, os filhos perdidos que se afastaram dele. Foi por nós que ele morreu, não porque precise de nós, ele é Deus sem nós, mas nos ama apesar do nosso passado. A busca contínua é a busca de um Deus amoroso que fará tudo para alcançar-nos.
Não é possível medir a extensão do seu amor. Ele sobe até a mais alta montanha e desce ao mais profundo vale. Quando Oséias encontrou finalmente Gomer, ela se encontrava no vale mais fundo em deploráveis condições. Era uma simples lembrança do que poderia ter sido. Ele quase desmaiou quando a viu. Sua cabeça começou a girar, sentiu na boca o gosto amargo da bilis. O chão parecia fugir de debaixo dos pés. Gomer, ele exclamou surpreso. Ela baixou a cabeça envergonhada. Os destituídos ficam às vezes constrangidos demais para serem achados. Amor que não se envergonha. Ao encontrar Gomer, Oséias viu que ela não vestia mais as roupas finas que ele lhe dera. Tinha o cabelo em total desarranjo e as unhas maltratadas. A mulher se encontrava na plataforma de escravos do mercado. Seu vestido caía em farrapos, tinha o cabelo despenteado, a pele manchada, os joelhos nus tremiam e lágrimas escorriam pelo rosto sujo. A mulher dele estava sendo leiloada como se não tivesse valor algum. Os homens riam e conversavam obscenidades sobre ela. Oséias não fez isso. Procurava algo na bolsa, não se importava de gastar tudo o que tinha para comprá-la. A maioria dos homens teria virado a cabeça enojado, mas não Oséias. Estava desavergonhadamente apaixonado por ela. Disse-me o Senhor, vai outra vez. Ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Oséias 3, do 1 ao 3. Os homens riram de Oséias. Deve ser um tolo, disseram. Quem pagaria tanto por tão pouco? Ele a amava antes de deixá-la voltar ao que era, antes de vê-la novamente acorrentada ao seu passado, antes que fosse outra vez vendida à escravidão, para submeter-se aos caprichos de cada estranho que passasse pela cidade. Ele a resgataria. É isso que Deus faz por nós. Somos aqueles que atraiçoaram a sua confiança e abusaram da sua misericórdia, e estamos palmilhando as mesmas ruas traiçoeiras das quais Ele nos chamou. É isso que Ele faz quando criamos nosso próprio inferno e nos queimamos nas chamas dos nossos erros insensatos. Faz o que outros não fariam. Ainda se interessa por nós. Irá à nossa procura e, apesar do embaraço, da vergonha e do trauma, Ele nos ama. Deus pode ver a sujeira que escondemos debaixo do tapete. Viu os erros tolos do nosso passado. Qualquer outro teria dito que não valemos a pena, mas Ele esvaziou os bolsos e disse, prefiro a falência a deixar que volte. Como pôde fazer isso, você pergunta? Não sei explicar. Só sei que a sua palavra descreve esse sentimento como paixão. Ele é o supremo amante. Amou-nos tanto que deu o supremo dom aos supremos pecadores. Esvaziou os bolsos. Ama você apesar do seu passado. Uma coisa que desejo enfatizar é que o passado de Gomer não é o ponto principal da história. Damos demasiada atenção aos pontos negativos em nossa vida e não às influências positivas que nos sustentaram em meio às dificuldades que tivemos de enfrentar. O verdadeiro prêmio deve ir para Oséias, cujo amor roubou o espetáculo. Ele amou a esposa até tirá-la do seu passado. Esse é o tipo de amor que só Deus pode dar. Se ficasse a cargo somente do homem, ele desistiria. É um peso e responsabilidade excessivos para pedirmos que alguém além de Deus carregue. Só Deus tem a paixão necessária para amá-la, tirando-a do seu passado e apresentando-a curada aos outros. Só Ele pode remi-la do seu passado e recapturar o seu futuro. Muitas mulheres são atormentadas pelos problemas que as perseguem. Essas cicatrizes machucam o coração. É preciso, porém, compreender, mediante esse sermão ilustrado, o que Deus declarou por intermédio de Oséias.
O amor dele supera os erros do nosso passado. Ele é um Deus que crê nos menos prováveis e investe nos que vacilam. Veja a confiança dele em você e deixe que ela lhe dê forças para crer em você mesmo. Cuidado, Deus está trabalhando. Esqueci de dizer-lhe, Oséias conseguiu a esposa de volta. Ele a tirou da plataforma e levou-a para casa, pagou o suficiente por ela para torná-la sua escrava, mas disse, não será minha escrava, mas minha mulher e eu seu marido. Aos poucos, com os pontos cuidadosos de um alfaiate especializado, ele emendou os pedaços do coração dela e reconstruiu a sua autoestima. Curou os pensamentos dela, tocou o seu passado, restaurou o que a vida tinha destruído. Veja bem, Deus é o Senhor do seu passado. Se algum dia tiver necessidade de que Deus a costure, remende ou restaure do trauma, abuso, divórcio ou qualquer outro problema autodestrutivo, dê tempo para a reconstrução. Talvez fosse melhor pendurar um aviso advertindo os pretendentes. Cuidado, Deus está trabalhando. Muitas vezes vi damas que se precipitaram na ânsia de curar-se e reabriram as velhas feridas. Você é literalmente um canteiro de obras até que ele a renove. Escombros e restos terão de ser removidos por ele durante algum tempo. Mas, quando tudo tiver acabado, você estará completa, como o nome Gomer sugere. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, Colossenses 2:10. Você talvez se pergunte por que gastei tempo descrevendo cuidadosamente o amor antigo escondido nas crônicas dessa história do Velho Testamento. Vou dizer-lhe a razão. Esta é uma oportunidade rara de Deus ensinar-nos algo que não podemos compreender plenamente. O Senhor quer que você saiba que está disponível para amá-la e tirá-la do seu passado. Esta é uma tarefa dele. Você não vai encontrar marido humano com capacidade para consertar os pontos danificados do seu passado. Muitos homens desmaiam quando reconhecem que estão carregando nos ombros questões não resolvidas. Quando têm de provar a si mesmos porque outros homens o fizeram, ficam amargos e sombrios. Deus não é assim. Ele esvazia seus bolsos para poder curá-la antes de apresentá-la a qualquer outro a quem possa amar. Ele declarou que conheceremos a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do seu amor. Ao captar, porém, um pequeno lampejo desse sentimento nessa história de amor, sentimos-nos reverentes. Não sei o que aconteceu com você, não sei onde estava ou com quem estava. Não posso ver os muitos incidentes ou acidentes e traumas aos quais você sobreviveu. Mas pergunto-me, a fragrância do seu perfume mascara o odor do seu passado? Posso quase ouvir o grito sufocado das crianças que sofreram abuso, cujos problemas da infância estão agora sepultados por baixo de vestidos de seda e bolsas de grife. Se eu prestar atenção, posso escutar o choro das mulheres estupradas na escuridão e forçadas a guardar segredos durante o dia. Quase posso ver as lágrimas caindo de olhos sofridos no meio da noite. Posso ver o traço que deixam ao descer pelo nariz e cair silenciosamente no travesseiro. Nenhum de nós pode mudar o que fomos ou de quem fomos antes. Entretanto, é importante compreender que o Deus que conhece nossos mais íntimos segredos já limpou a sujeira debaixo do nosso tapete e continua nos amando. Ele nos ama tão perfeitamente que quando outros zombaram, riram ou até escarneceram ao nos ver na plataforma de escravos, decidiu: ainda quero você. Ainda que muitos homens a tenham tocado, que a vida tenha abusado de você, que mulheres a tenham maltratado e que as circunstâncias possam tê-la atraiçoado, Deus ainda quer você. Por mais horrendo que o seu passado possa parecer aos seus olhos e para os que a rodeiam,
Ele precisa que você saiba que é o Senhor do seu passado. Meu conselho é que esqueça as coisas que ficaram para trás e avance para as que estão adiante de você. Recomendo que corra o mais depressa possível para o futuro, distanciando-se da adversidade. Desafio-a a tomar as asas da manhã e voar para o seu destino. Desafio-a a seguir em direção a novos horizontes. Acomode-se nesta nova situação em sua vida. Não volte ao passado, você está livre. Desta vez deve ficar firme e não se deixar mover. Não haverá volta ao passado. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém. Cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Levanta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Isaías 52, 1-3. Desperta, ó cativa filha de Sião, quebra as cadeias do teu pescoço, porque quem o Filho liberta fica de fato livre. Da mesma maneira que Deus livrou Israel, Ele a livrará. Você está agora livre do seu passado, livre de seus fracassos e desafiada pelo seu futuro. Um dia melhor à espera. Se puder perdoar-se e aceitar o perdão dele, não há nada sobre o seu ontem que possa atrapalhar o seu amanhã. Avance. Deus tem uma bênção para você. Avance além das lembranças do sofrimento e do passado. O futuro está à sua frente. O melhor da vida a aguarda. Você pode tê-lo. Tome a vida em suas mãos e carregue-a em seus braços. Avance e tenha uma segunda oportunidade. Ela é sua hoje por causa do amor dele que não se envergonhava.